Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui novamente para convidar você para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. E hoje nós queremos meditar com a ajuda de Deus e do Espírito Santo no texto sagrado que se encontra no Salmo 20 e o versículo 1, ou melhor, Salmo 20 e o verso 1, porque salmos são cânticos, né? E cânticos não tem versículos, tem versos. Então vamos meditar na palavra de Deus no Salmo 20 e o verso 1. Disse assim a palavra de Deus: O Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Meus queridos, aqui nós vemos uma oração feita pelo rei. Esse salmo aqui que Davi escreveu é muito maravilhoso porque é uma oração que o próprio Davi faz em favor do rei. Só que nesse texto sagrado que nós lemos, ele disse que o Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Uma das coisas que me chama muito a atenção aqui, nesse texto sagrado, é que o nome do Senhor é tão importante e tão grande, tão magnífico o nome de Deus, que no nome do Senhor nós encontramos muitas coisas excelentes. Uma coisa que me chama a atenção e que me deixa muito feliz é quando eu leio o livro, a carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, o versículo 9 e 11, Paulo diz: Mas Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí eu encontro aqui que no nome do Senhor há coisas que satisfaz a nossa alma. Há muitas coisas que alegram de forma muito maravilhosa, coisas maravilhosas para a nossa vida. No nome do Senhor, o salmista disse que há proteção. Todas as pessoas do mundo precisam de proteção. Mas a proteção, senhoras e senhores, nós não encontramos a proteção numa arma bélica, numa arma de fogo, como nós chamamos. É uma maneira mais comum de usarmos a palavra, arma de fogo. Nós não encontramos a segurança numa metralhadora, 0.50, que é uma das metralhadoras mais potentes que nós temos, os nossos exércitos, os exércitos da terra têm. É uma metralhadora antiaérea, tem um poder muito grande de derrubar aviões, é a metralhadora 0.50. Mas a 0.50, essa metralhadora não produz segurança para ninguém. Porque até mesmo o atirador, o homem capacitado para usar essa arma, às vezes ele morre. O avião lança lá de cima um míssil e destrói ele. Aí nós entendemos que não existe proteção em armamentos bélicos. Não existe proteção em armamentos biológicos, nem tampouco em armamentos atômicos. Não existe proteção em nenhuma outra coisa que existe na terra. Todas as pessoas que procuram se proteger, em pessoas, em homens, em mulheres, todas elas são decepcionadas, porque ninguém tem o poder de proteger ninguém. Uma das pessoas que poderia proteger tão bem e não consegue proteger é o pai e a mãe, para proteger o filho. Tentamos muitas das vezes proteger os nossos filhos e às vezes eles
saem do nosso alcance e muitas das vezes ficam à mercê de quem quer que seja. Agora, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos que há proteção no nome do Senhor nosso Deus. Só Deus é quem pode nos proteger. Só Deus é quem pode nos guardar. Só Deus é quem pode nos guiar em segurança, porque Ele é o único que nos contempla todos os momentos da nossa vida. Ninguém foge dos olhos do Deus que criou os céus e a terra. O salmista, no Salmo 46, ele disse: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se nós pegarmos a Bíblia, se nós pegarmos a palavra de Deus e começarmos a pesquisar ou a fazer um cruzeiro espiritual pelas páginas da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver o Senhor protegendo todos os seus escolhidos. Se nós atentarmos para a palavra, nós vamos ver que logo no início, nós vamos ver o Senhor protegendo um povo que Ele escolheu para que, através daquele povo, o Senhor trouxesse a salvação para toda a humanidade da terra. Nós sabemos que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito com mão forte e braço forte e mão poderosa. O Senhor protegeu Israel de muitas e muitas calamidades. O Senhor protegeu Israel do frio e do calor. A palavra diz que quando o povo saiu da terra do Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que durante a noite o Senhor ia protegendo o povo como uma coluna de fogo. No deserto, o clima é muito baixo, o frio é muito grande. Há lugares no deserto que chega até 50 graus Celsius ou centígrados. Durante a noite o frio é muito grande. E Deus, durante a noite, protegeu o povo com uma coluna de fogo, tanto para aquecê-los, como também para livrá-los dos insetos, dos animais peçonhentos que poderiam ferir o povo que Deus havia escolhido. Nós vemos que a Bíblia diz que durante o dia o Senhor os protegia como uma grande nuvem, protegendo o povo do calor, porque o deserto é uma coisa que durante a noite é frio demais e durante o dia é muito quente. É muito quente e o calor poderia causar insolação, poderia causar um câncer de pele no povo que Deus havia escolhido. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele protegeu o povo como uma grande nuvem, trazendo refrigério para aquele povo. E diz mais que as roupas daquele povo e as suas sandálias não se desgastaram, porque Deus estava protegendo. O que me chama muito a atenção são para as pessoas que não entendem, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia, não para ler e meditar um pouco na grandeza e no amor do grande Deus Todo-Poderoso que Ele tem para com as nossas vidas. Deus, Ele é todo-poderoso e muitas pessoas desfazem da soberania, do amor, da misericórdia de Deus. Quando as pessoas dizem que não acreditam em Deus, essas pessoas estão deixando Deus triste e magoado com elas. Porque essas pessoas não sabem que elas estão de pé, porque a misericórdia e a proteção do Senhor estão sobre elas. Como nós dizemos, sempre falamos, que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, que até desprezam o nome do Senhor, são pessoas totalmente insensatas. O salmista disse que a pessoa que não acredita em Deus, ela é um nécio, né? Está escrito lá no Salmo, ele disse, diz o tolo não a Deus, ou diz o nécio não a Deus, ou diz o insensato não a Deus, dependendo da tradução, né? E Deus coloca essas pessoas como se fosse um insensato, uma pessoa leiga que não conhece o Senhor, né? Quando eles dizem que não acreditam em Deus.
Deus é a nossa proteção. O mundo só está de pé. O mundo só existe hoje, e as pessoas do mundo também só existem por causa da proteção de Deus. Deus é tão magnífico, senhoras e senhores, que quando Deus criou o universo, Ele criou coisas que nós até mesmo não damos tantos valor, não valorizamos tanto, tudo para nos proteger. As coisas que Deus criou foi para nos proteger, e existem coisas que nós não valorizamos muito, como por exemplo a atmosfera. Se não fosse a atmosfera, nós não subsistiríamos por causa dos raios ultravioletas do sol. Se não fosse a atmosfera, som nenhum nós ouviríamos. Se não fosse a atmosfera, senhoras e senhores, nós não existíamos. E Deus fez a atmosfera para proteger a sua criação. Porque eu e você, nós somos a coroa da criação de Deus. E quando nós entendemos que nós somos a coroa da criação do Senhor, o Senhor, Ele nos protegerá mais ainda. O Senhor, Ele nos leva nos seus braços quando nós não podemos andar. E quando nós estamos atravessando alguma dificuldade, o nome do Senhor, Ele nos protege. Ele nos protege das enfermidades. Ele nos protege do homem mau. Ele nos protege da dor e da angústia. O Senhor nos protege de todas as nossas tribulações. Se Deus não nos protegesse, se nós não tivéssemos a proteção do Senhor, nós não existiríamos. Veja, você que está aí do outro lado, até mesmo você que não acredita em Deus, ou você que acredita no Senhor, quantas vezes você já passou por uma grande tribulação? E quantas vezes você já intentou tirar a sua própria vida para acabar com o sofrimento? Mas você está de pé aí, você superou, por quê? Porque a mão de Deus te protegeu. O nome do Deus de Jacó, Ele te protegeu. Ele te guardou e hoje você está de pé. Hoje você venceu a tribulação porque Deus, Ele te protegeu. Ele te guardou e te livrou da catástrofe que você intentava fazer contra a sua própria vida. Quantas vezes Deus nos dá tantos livramentos? Quantas vezes Deus nos livra da queda? Quantas vezes aquele buraco que estava na nossa frente nós não víamos? Nós íamos colocar o pé, ia cair no buraco, ia quebrar a perna, ou quem sabe até mesmo morrer. Mas o Senhor colocou a sua mão poderosa e nos protegeu da queda. Quantas vezes alguém sai em nosso encontro para fazer o mal contra as nossas vidas, mas o nome do Senhor nos protege. O Senhor, Ele nos protege para que possamos ter vitória durante a nossa caminhada na terra e adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós vemos aqui também nesse salmo belíssimo, aonde o Senhor, Ele disse aqui, desde o seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Vejamos aqui que no nome do Senhor também há socorro. No nome do Senhor é socorro. Ninguém nessa terra pode nos socorrer como o Deus dos céus, o Senhor Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Só existe socorro no Senhor. O salmista disse, vou citar mais uma vez o Salmo 46, quando o salmista disse, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Veja uma coisa, quantas pessoas passam por tanto tipo de sofrimento e naquele momento ela precisa de um socorro. De repente alguém assalta aquela pessoa e a pessoa começa a gritar por socorro e ninguém aparece. Quando a polícia vem aparecer, o tempo já foi embora, o ladrão já foi embora, já gastou dinheiro, já fez o que quis e ninguém pega ele. Depois de muito tempo é que o cara vai ser pego e aí vai pagar pelo erro que cometeu. Mas há socorro no nome do Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos socorre. O próprio Deus, falando ao profeta Jeremias, no capítulo 33, e o versículo 3, ele disse, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Lá no Salmo 50, e o versículo 15, e o verso 15, o salmista diz, o Senhor nosso Deus, falando através da boca do salmista, ele disse, invoca-me
No dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Só Deus é quem pode nos socorrer. Só há socorro no nome do Deus que criou os céus e a terra. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Não sei se você está precisando do socorro bem presente. E se você tem procurado esse socorro em várias e várias pessoas e não encontrou, faz o seguinte: entra no teu quarto. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e clama a Ele, pede o socorro do Senhor, que Ele vai te atender. Eu não sei que tipo de dor você está sentindo nessa hora. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando. Eu não sei em quantas portas você já bateu pedindo socorro. Mas eu quero te dizer nessa noite que eu sei. Eu sei quem pode te socorrer. O Deus de Jacó, Ele quer ser o teu socorro. Você está passando por isso hoje porque você ainda não buscou socorro no Senhor. Veja uma coisa, Mateus relata que os discípulos estavam atravessando o lago ou o mar de Genezaré. Lucas fala o lago, Mateus diz o mar de Genezaré ou o mar de Tiberiades, ou o mar de Cafarnaum. Estava atravessando ali o mar, quando de repente levantou-se um grande vendaval, ventos fortes, ondas levantaram e varriam o barco como se fosse uma vassoura. A Bíblia diz que aqueles homens que eram peritos em navegação, aqueles homens que conheciam o mar como a palma da sua mão, eles lutaram contra a natureza por um bom período de tempo, desde a madrugada até as 4 horas da manhã, desde a meia-noite, às 0 hora, até às 4 horas da manhã, eles estavam lutando contra o mar bravio, contra os ventos fortes e os ventos contrários. A palavra de Deus diz que eles estavam perecendo, mas Jesus estava no barco, estava dormindo, cansado da viagem, ele estava dormindo, descansando ali no barco. E a Bíblia diz que eles, aqueles homens que eram peritos em navegação, conheciam o mar como a palma da sua mão, eles começaram a entrar em pânico. Eles começaram a entrar em desespero e alguém se lembrou que Jesus estava no barco. Alguém se lembrou que Jesus Cristo estava naquela embarcação. Às vezes nós estamos tão envolvidos com o problema, estamos tão envolvidos com a situação contrária que nós estamos vivendo e muitas das vezes nós esquecemos que Jesus está no barco. Às vezes nós esquecemos que Jesus está no barco. Às vezes esquecemos que Jesus está no barco porque os nossos olhos estão voltados para o problema, estão voltados para aquela luta que nós estamos enfrentando. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Eles estavam como se estivessem cegos, que não viam e nem lembrava que Jesus estava ali. Mas quando alguém lembrou, correu ao encontro de Jesus e disse: Senhor, não se te dá que vamos perecer. Acorda, Jesus. Faça alguma coisa em prol das nossas vidas, porque o mar vai nos tragar e nós naufragaremos e terminamos morrendo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus se levantou do barco. Jesus Cristo se levantou daquele barco e disse: homens de pouca fé. Eu creio, meus queridos irmãos, que Jesus levanta ali naquele barco, o vento soprando, aquele barco balançando, mas Jesus estava firme ali de pé naquele barco. Quando ele olha para aquele mar, ele dá uma ordem ao vento e ao mar para promover a satisfação, o prazer e a alegria ao coração dos seus discípulos. Ele ordena ao mar: aquieta-te, mar, e acalma-te, vento. Glória ao nome de Jesus para sempre e eternamente.
Glória ao nome de Jesus. Eu nunca vi dizer que mar tivesse ouvido e que vento tivesse ouvido, mas naquele dia o vento teve que ouvir a voz do Senhor, o mar teve que ouvir a voz do Senhor e tudo se fez bonança, a natureza se acalmou, o vento se aquietou, as águas baixaram e a palavra de Deus diz que tudo se fez bonança. Agora veio o espanto ao coração daqueles discípulos quando disseram: que homem é esse? Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. A proteção, a socorro no nome de Jesus. A socorro no nome de Jesus Cristo. Se você está passando por esse momento tão difícil, é porque você ainda não buscou o socorro do Senhor. Entra no teu quarto, vai ao encontro do Senhor. O Deus de Jacó, Ele te socorre, clama a Ele, busca a sua misericórdia e Ele vai te socorrer para a glória do seu santo nome. A socorro no nome de Jesus. Alguém pode até dizer, mas e Jesus é Deus? Deus é Jesus, Jesus é Deus. Deus Pai é Deus. Jesus, o Deus Filho, é Deus. E o Consolador, o nosso grandiosíssimo Consolador, o Espírito Santo também é Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas em uma só. Ou seja, o que o Pai tem, o Filho tem. E o que o Filho tem, o Espírito Santo também tem. A união, a unidade é grande demais que não existe nada que defina essa unidade, essa união entre Pai, Filho e Espírito Santo. O que o Espírito quer, o Filho quer. O que o Filho quer, o Pai também quer. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, todos eles são Deus. Todos eles são Deus. Cada um com uma missão. A Bíblia Sagrada relata muito claramente que o Pai criou o mundo. O Senhor Jesus Cristo projetou. E o Espírito Santo deu a beleza. Está vendo esse colorido que você vê com a sua visão, com esses olhos que Deus te deu? Foi obra do glorioso Espírito Santo. Ele quem deu a beleza. Ele que deu esse colorido magnífico para que nós pudéssemos nos deliciar do prazer de enxergar essas coisas maravilhosas que Deus criou. Ah, socorro no nome do Senhor. O salmista disse aqui, do seu santo templo, do seu santuário, te envie socorro e desde Sião te sustenha. Mas no versículo 5, na parte B, ele disse, e no nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. No nome do Senhor arvoraremos pendões. Pendões são bandeiras. E as bandeiras, elas só são arvoradas. Elas só são erguidas quando existe vitória. Vemos que no país, no nosso Brasil, quando no dia 7 de setembro, a bandeira do Brasil ela é hasteada, é colocada lá em cima, porque trazem à memória dos brasileiros a independência do nosso Brasil. Foi quando nós lutamos e vencemos, quando nós nos desligamos de Portugal, tornamos uma nação independente. A bandeira foi hasteada porque houve vitória. Nós sabemos que antigamente, quando os exércitos eles venciam uma guerra, eles vinham com as suas bandeiras hasteadas, levantadas, porque havia vitória. Aqui, quando o salmista disse que no nome do Senhor hastearemos bandeiras ou hastearemos pendões, ele está querendo dizer que no nome do Senhor, nosso Deus, há vitórias. Glória ao nome de Jesus. Há vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo. Que tipo de vitória, irmão Moisés? Vitória sobre a morte. Por que a vitória sobre a morte? Porque Jesus venceu a morte lá na
cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, a bandeira ensanguentada do Calvário foi hasteada. Lá no alto do Gólgota, lá estava a nossa vitória, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte e nós somos vitoriosos, nós também vencemos a morte, porque nós entregamos as nossas vidas nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vencemos lutas, vencemos problemas, vencemos dificuldades, vencemos a perseguição, até mesmo a calúnia, porque no nome do Senhor a vitória. No nome do Senhor a vitória. E se você ainda não teve vitória sobre a morte, entrega a tua vida nas mãos de Jesus, porque você vai vencer a vitória. E como é isso, irmão Moisés, vencer a vitória, vencer a morte? Como é isso, vencer a morte? Quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. A morte só tem o direito de nos tocar quando o nosso Deus, Ele ordena. Não é diferente, é muito diferente. A vida do crente, do homem e da mulher que serve ao Senhor integramente, com fidelidade e respeito, é muito diferente da vida das pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmão Moisés? Porque essas pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo, elas vivem na prática do erro. Elas vivem na prática do pecado. Pecado no hebraico, a palavra pecado no hebraico é errar o alvo. É você errar tudo, é você errar o caminho, é você errar o destino da sua vida, porque o homem que não tem Deus na vida, ele é como um bêbado montado a cavalo. Ele não tem direção, ele não tem domínio próprio, ele não tem equilíbrio, e para onde o animal leva ele, ele vai. É como um bêbado montado a cavalo. Já a palavra pecado no grego é amartia. E amartia quer dizer a perca da marca. O homem, quando ele nasce com a marca do Senhor na sua vida. Mas quando ele cresce, ele sai da direção de Deus. Ele sai da presença do Senhor e ele começa a praticar coisas que Deus não se agrada. Então ele perde a marca do Senhor na sua vida. Ele não passa mais a ser uma propriedade de Deus porque ele perdeu a marca. Todo homem, toda mulher que serve ao Senhor, ele tem a marca. E que marca é essa, irmão Moisés? É a marca do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Todas as coisas que têm uma autenticação, têm uma marca, é porque tem um proprietário sobre aquilo, sobre aquela pessoa, sobre aquele objeto. Nós somos propriedades peculiar do nosso Deus. Então há uma grande diferença na vida do homem e da mulher que serve a Deus e na vida do homem e a mulher que não serve a Deus. O homem, muitas das vezes, ele morre precocemente quando ele não tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ele morre precocemente porque ele está na prática do pecado. E a Bíblia Sagrada diz, Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem está praticando o pecado, ele morre, muitos já morreram, e muitos estão morrendo, e muitos vão morrer precocemente por causa da prática do pecado. Nós obtemos vitória sobre a morte, porque a morte só toca no crente que é fiel a Deus quando o Senhor permite. Quando Deus permite. Aí a morte vem, toca e sai de baixo, porque os anjos vêm, pega a alma, o espírito do homem e leva para o céu. Como a Bíblia Sagrada diz que Lázaro morreu, está escrito lá no Evangelho de Lucas. A Bíblia diz que o rico morreu e foi para o inferno. E a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Eu quero convidar você para entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque quando você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, você vai ter proteção, você vai ter segurança, você vai ter socorro, você vai ter perdão, você vai ter vitória sobre a morte e sobre o pecado, você vai ter a cura, porque a palavra de Deus diz no Salmo 103 e o versículo
3 ou 4, se não me falha a memória, ele disse: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, você vai ter vitória sobre todas as coisas. E eu não vou ter problema, mas vai ter vitória sobre os problemas. Porque o Senhor é a nossa vitória. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Faça menção da palavra de Deus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vai te responder, como falou o salmista: o Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Confie nele e ele vai fazer grandes milagres na sua vida. Você vai superar as crises existenciais. Você vai passar por cima de todas as dificuldades, de todos os problemas, porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória. No nome do Senhor, arvoraremos pendões. No nome de Jesus, a vitória. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus te abençoe grandemente. Ore por nós, porque nós somos eternos necessitados. Deus abençoe em nome de Jesus. E amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir, nós estaremos aqui também trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, porque eu preciso da palavra, eu preciso da mensagem do Senhor para que eu possa estar edificado, estar fortalecido na sua santa e gloriosa presença. Deus abençoe, um abraço e até amanhã, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Um abração e que Deus abençoe a todos, hoje e para todos sempre. Amém.